Oi, eu sou o Dri, seja bem-vindo. No último capítulo, nós tivemos a volta da Ren e dessa vez por completo. Nome e memórias retornaram, assim trazendo de volta uma personagem tão querida pela fandom. Eu comentei no resumo do capítulo em questão sobre alguns detalhes desse retorno, porque realmente teve umas coisas estranhas aí. O nome foi vomitado, mas voltou tudo junto. Bom, nesse capítulo nós veremos como foi esse momento em que ela retorna do POV da Ren, com ela passando pela mansão e tentando se lembrar de qualquer coisa que seja, já que ela passou a maior parte da vida dela numa mansão. Antes disso, já vai deixando o teu like, se inscreve, comenta, compartilha. Também confere os links aí na descrição. Um deles vai ser meu LivePix, outro vai ser um link para comprar os volumes oficiais e traduzidos da Light Novel, e termina hypando o vídeo. Agora, vamos pro resumo. O capítulo começa com as duas irmãs enfim chegando na mansão. Porém, a Ren não sentia nem um pouco que estava voltando para algo que ela sentia que poderia chamar de casa. A Han explica que elas trabalham naquela mansão e pergunta para Ren o que ela acha, mas a Ren diz que não consegue se lembrar de nada. A Han diz que é entendível que ela não se lembre, já faz muito tempo que elas trabalharam nessa mansão específica, e a que elas passaram tanto tempo não era essa. A Han explica que a mansão onde elas passaram tanto tempo juntas foi queimada por um Otto enfurecido. A Han até pensou em dar uma volta por lá se tivesse sobrado algo além de cinzas. Essa informação deixa a Ren perplexa, já que ela não tinha a impressão de que o Otto era esse tipo de pessoa. Elas enfim chegam na mansão. Enquanto a Han tá falando com o motorista da carruagem, a Ren olha para a mansão e começa a refletir. Agora que ela vai morar ali, ela vai voltar a ser uma empregada. A voz do Subaru surge na cabeça dela. Ela imagina que se ele estivesse ali, ele diria que ela devia viver uma vida saudável e da maneira que achasse melhor. Mas agora, ele estava cuidando das feridas de um coração que não era o dela, e sim de alguém que perdeu a mulher que amava mais do que tudo. Ao se aproximar, a Ren viu uma figura familiar parada perto do portão. Era uma garota de cabelo rosa, com orelhas de elfa. Nas memórias da Ren, aquela era a mulher que foi o estopim do grande desastre que aconteceu no Império. Sphinx. A Han chega perto e cumprimenta a garotinha. A Ren fica muito confusa com isso e pergunta quem era ela. A Ren ouviu a irmã chamar a garota de Ryuzo, e a pedido da Han, a Ren se apresenta. Pela reação da Han, o fato dela estar na mansão do Roswell e principalmente do nome, a Ren concluiu que aquela garota não era a Sphinx. A Han cita um ditado japonês que diz que existem, no mínimo, 3 pessoas com um rosto muito parecido com o seu, mas ela diz que no caso da Ryuzo, existe 3 vezes mais. A Ren diz que não se lembra da Ryuzo, mas a Ryuzo diz que tá tudo bem, e quando ela ia falar o que ela era pra Ren, a Han corta e ela diz que elas são irmãs, falando da cor do cabelo, mas a Ryuzo corta a piadinha dela, dizendo que isso é a influência do Roswell e do Subaru, o que deixa a Han irritada por ouvir o Roswell ser comparado com o Subaru. A Han tem agido assim com a Ren nos últimos dias, com piadas e ironias. A Ryuzo fala que isso é bem estranho vindo da Han. Ela conclui que isso é causado pela felicidade da Han em enfim poder falar com a irmã que tem dormindo por tanto tempo. A Han fica envergonhada com o que a Ryuzo falou e começa a ser rude com ela. Uma coisa que deixou a Ren curiosa foi a Ryuzo agindo como uma pessoa mais velha, chamando as duas irmãs de neta. A Ren pergunta se é comum para as crianças dali se acharem mais velhas do que realmente são, e a Han diz que sim. A Han até fala que a Beatrice verdadeira aparece toda vez que tá com o Subaru. A Ryuzo, então, manda que as outras abram o portão. Quando a Ren viu aquela quantidade absurda de Ryuzos, ela deu um grito. Um tempo depois, uma empregada loira disse que se espantou com o grito, mas que entende o espanto. A empregada loira se apresenta. Seu nome é Sylphie Elmart. A mulher que ao se divorciar abandonou o sobrenome Cornias, agora trabalha na mansão Roswell e ficou encarregada de cuidar da mansão na ausência dos moradores. A Ren pergunta se elas se conheciam antes, mas a Sylphie diz que não. Ela é uma novata na mansão e não foi contratada pelo Roswell e sim pela Milord. Além do mais, a sua mestra era ela mesma. Mas a mestra do seu coração era a Lady Emilia. A Ren pergunta se a Sylphie conhece a Emilia há muito tempo, e a resposta é não. Elas passaram muito pouco tempo juntas. A Ren questiona esse sentimento da Sylphie pela Emilia, se elas passaram pouco tempo lado a lado. Mas a Sylphie diz que é o que a pessoa fez por ela, e não o tempo que passaram juntas que determina quão importante alguém será para uma pessoa. Ao ouvir aquela frase, a Ren se lembrou de várias pessoas. Spica, Katia e também Subaru. A Han aparece vestindo o uniforme de empregada. A Ren até achou bonito, mas o fato de mostrar mais do corpo fez ela pensar que o uniforme foi ideia do Subaru. Ela até se lembra dele falando sobre o que deixava a Ren fofa, mas a Han diz que foi ela mesma quem pensou nos uniformes, e apesar de não se lembrar, a razão dela para o uniforme ser assim foi parecida com a do Subaru. Depois de um tempo, as irmãs voltam a passear pela mansão, com a Han relatando coisas que aconteceram no dia a dia da mansão. Durante o passeio, elas viram outras cópias da Ryuzo e também várias outras empregadas com o uniforme do mesmo padrão do da Sylphie. Empregadas que, assim como a Sylphie,
Sylph foram libertadas de um destino terrível que foi imposto a elas. As irmãs continuam a conversar até que chegam no quarto da Ren. A Han diz que em certo momento, as coisas que estão agora dentro daquele quarto foram retiradas sem que ninguém percebesse. Mas o Subaru foi e botou tudo de volta no lugar, e nos exatos mesmos lugares que estavam anteriormente, nos lugares onde a Ren tinha deixado antes. Elas veem uma cadeira ali do lado da cama, indicando que a Ren, mesmo dormindo, constantemente recebia visitas da irmã, dos amigos e também dele. No meio de todas aquelas coisas tão bem arrumadas, a Ren avistou uma esfera de metal coberta de espinhos. Ela perguntou o que era aquilo, e a Han diz que era uma Morning Star. A Ren fica confusa com o nome. A Han diz que é assim que o Subaru chamou aquilo, e também de acordo com ele, era algo precioso para Ren. Isso deixa ela bem mais confusa ainda. Ela pensa que era alguma palhaçada do Subaru, mas a Han diz que ele polia aquela coisa todos os dias, então provavelmente não era. A Ren vê ao lado da esfera um pote com óleo e um pano, evidenciando o polimento diário daquilo. Ela ergue a mão para encostar na esfera, e quando o toque ocorre, a Ren é atingida por uma náusea absurda que a faz cair no chão. Tudo começou a agitar. Os seus sentimentos ficaram confusos. De repente, passado, presente e futuro começaram a se misturar num só. Ela estava recebendo lembranças de alguns momentos específicos. Ela viu uma vila nas montanhas, uma bandeira com um lobo atravessado por espadas, uma baleia esbranquiçada voando no céu noturno, um chifre lançado aos céus no meio de um incêndio e também um garoto. Um garoto que admirava, que estava enfurecido, que chorava, que sorria. Ela se recuperou um pouco e tocou a própria bochecha, afirmando a própria existência. Ela sentiu que foi abraçada por trás. A rainha se virar para focar na irmã que a abraçou, mas a Han pediu para que ela não se virasse. A Han diz que está decepcionada consigo mesma por estar vivendo mesmo sem se lembrar da irmã, mesmo tendo amado tanto ela. O POV muda. Agora nós voltamos ao reencontro entre Ren e Emilia. Estavam todas surpresas. Emilia, Petra, Meili. Mas o primeiro a falar algo foi o Subaru. A Petra estava imóvel, mas na sua mente, imagens de vários momentos em que Subaru e Ren viveram juntos surgiram e ela foi atingida pelas emoções que as lembranças trouxeram. A relação da Petra com a Ren era quase inexistente. Elas nunca trocaram palavras. A Ren só aparecia na vila que a Petra nasceu para comprar algumas coisas. Mas devido às memórias do Subaru, emoções complicadas surgiram no coração da Petra. A Emilia é a primeira a falar com a Ren. Ela tá incrédula com o que tá vendo e lembrando, mas ela diz que aquele uniforme cai muito bem nela, que a faz sentir que aquela é mesmo a Ren. A Meili comenta a estranheza da situação. Na hora que ela viu a Ren, lembranças da empregada matando vários Majus surgiram na mente da Meili. A Han diz em tom de ironia, mas nem tanto, para ela ficar grata já que, por causa da Ren, não tiveram vítimas além do Subaru, e era por isso que ela podia ficar ali de boa. O Clyde diz que eles se atrasaram por causa disso, por causa das emoções do reencontro. A Han diz que a reação do Clyde foi tediosa, mas a da Ryuzo foi memorável. O Clyde olha pra Han e repete as palavras dela, sobre a cena ser memorável, o que deixa a Han um pouco irritada já que ele se referiu aos sinais de choro na cara dela. Estavam todos relembrando as cenas nas suas respectivas memórias, mas a Ren percebeu algo na Petra. Todo mundo olha pra ela, e quando a Emilia percebeu, ela notou a Petra chorando absurdamente. Ela estava tendo uma crise. A Emilia se aproximou para tentar confortar ela, mas a Petra evitou os braços da Emilia e correu para Ren. Ela desviou da Meili que tentou pegar ela e passou por baixo das pernas do Ron, dando um abraço na Ren. Isso confunde a Ren já que ela não se lembra delas serem tão próximas assim. Isso era algo que a Petra jamais faria na frente dos outros. Chorar. Mas ela não conseguia conter as emoções. E assim, eu finalizo esse resumo. Um capítulo emocionante no meio de tanta parada maluca acontecendo. As reações foram bem legais, mas como já era previsto, a Petra tá mais e mais sendo influenciada pelas memórias do Subaru imaginário. Até mesmo os sentimentos dela estão se confundindo com os dele, e muito provavelmente isso só vai aumentar. Mas o que poderia acontecer além disso? E bom, eu ainda mantenho a minha teoria de que a facção Emilia vai perceber que a Petra leu um dos livros dos mortos, e também que foi o do Subaru. A Meili foi a primeira a notar essa estranheza, então eu acho que é ela quem vai perceber isso e trazer esse tópico à tona. E cara, a reação da Petra foi ocasionada pelas memórias do Subaru. Mas e quando o Subaru verdadeiro reencontrar ela, hein? O bicho já teria essa reação por passar só alguns dias sem ver ela acordada. Imagina depois de um ano e num momento mais tranquilo, que é agora. Eles tiveram aquele reencontro no final do arco 6 barra início do arco 7, mas ali eles estavam num perigo constante, nem dava pra pensar muito no reencontro. O cara vai surtar. Falando em Subaru, teve um tópico que eu esqueci de falar sobre no último resumo, que é sobre uma fala do Subaru imaginário. Teve um momento em que ele diz que teme que o Otto acabe vacilando num momento crucial da perseguição. Pra mim isso aí é foreshadow. O Otto tá imparável na perseguição e ele tá enfrentando o Aldebaran. Ele não vai aguentar muito tempo nesse ritmo, e isso pode acabar não dando muito bem. Isso pode até acabar deixando o Otto indisponível pro próximo arco, ou até pros próximos, porque a gente ainda tem um rolê das 6 línguas pra aprofundar na obra. Logo um arco mais focado em política e o Otto tá totalmente indisponível seria foda. Enfim,
Não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal, de conferir os links na descrição e de hypar o vídeo. Espero que tenha gostado do vídeo. Muito obrigado por ter assistido do início até o final. Valeu, falou e nos veremos em breve.